Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. A PTO11, vale a pena? Venha saber. Artlist.io. Então pessoal, antes da gente saber mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like no vídeo. Comenta para nós, você conhece esse fundo imobiliário? Muito provavelmente não. Esse é um novo fundo imobiliário que ainda vai ser lançado na bolsa e mais novidades. É um fundo de base 10. Acompanhe aqui conosco aqui no canal que eu vou falar algumas características do fundo. E aí vocês depois ao final digam se vocês querem ter esse ativo, se pretendem se posicionar. Mas é um ativo que eu estou bem assim, vamos ver durante o vídeo aí a respeito dele. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece, nos ajuda a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Se inscreva no canal e ative o sino para ser notificado de todos os vídeos. Temos uma meta de tentar alcançar 5 mil inscritos até o final do ano, ou quem sabe até janeiro, acredito que vamos alcançar aí. Temos também a opção de membro. Tá gostando do canal e quer nos apoiar? Clique no botão azul, seja membro, e descubra os benefícios. Você vai ver que o valor é bem assim, acessível, é um valor relativamente barato, não vai onerar vocês, mas para mim vai fazer uma enorme diferença. Então, tornando-se membro, você vai fazer jus a benefícios exclusivos, como acesso antecipado aos vídeos, você vai fazer jus a participar do grupo fechado do Telegram, o pedido de vídeo de vocês é atendido muito mais rápido, enfim, tem inúmeros benefícios exclusivos para quem é membro do canal. Então, vamos à frente aí, vamos lá. Esse fundo imobiliário, ele está participando da sua segunda subscrição, a primeira foi fechada, né? E na sua segunda subscrição, ele está tentando captar, né? Ele tentou captar 150 milhões de reais. Pelo que eu vejo, parece que esse fundo tinha 10 milhões de tamanho, na primeira subscrição dele, que foi uma subscrição fechada, e nessa segunda emissão, que já é uma segunda emissão aberta na época, ele tentou captar 150 milhões. Vamos à frente aqui para a gente saber. Agora, recentemente, o fundo fez um anúncio que captou 31 milhões de reais. A gente vai ver logo mais que o fundo hoje conta com 40 milhões de reais. Tá? A gente vai ver isso aqui daqui a pouco. Mas sim, encerrou-se essa parte aqui, ó, e ele realmente foi para os cofres do fundo 31 milhões de reais. Vamos à frente. O que a gente observa aqui, ó? Isso serve para qualquer fundo imobiliário, tá? Se você quiser saber a definição certinha, dos nomes bonitos e blá blá blá, é isso que é um fundo imobiliário. O que é um fundo imobiliário? O fundo imobiliário ele é constituído sob a forma de condomínio fechado. Condomínio nada mais é do que uma junção de pessoas para algo. Então, várias pessoas se unem, se juntam e se tornam sócios. Eles passam a ter cotas, participação proporcional às cotas que as pessoas adquirem. Então, ó, o fundo é uma comunhão de recursos captados por meio de sistema de distribuição de valores mobiliários, destinados prioritariamente ao investimento no setor imobiliário, conforme definidos a regulamentação. Então, aqui, ó, essa captação na época foi pela 476, e aí ele fala, ó, a versão vigente do regulamento do fundo foi aprovada por meio de assembleia em 22 de setembro. O fundo destina-se, então, ó, quem que pode investir nesse fundo imobiliário? O fundo destina-se a investidores em geral. Ponto muito bacana. Não vai ser somente para investidor qualificado. Sejam eles pessoas físicas ou jurídicas, fundo de investimento, entidades abertas, fechadas, de previdência, regime próprio de previdência ou quaisquer outros veículos de investimento. Domiciliados ou com sede no Brasil e no exterior, que busquem retorno de longo prazo compatível com a política de investimento do fundo. Que aceitem os riscos inerentes a tal investimento e cujo perfil possibilite o investimento em FII. As cotas correspondem a frações ideais de seu patrimônio, sendo nominativas e escriturais, e serão registradas em contas individualizadas mantidas pela administradora em nome dos respectivos titulares. Vamos à frente aí, vamos lá. Aqui a gente vê, depois dessa subscrição, como que ficou o fundo. O fundo tem 15 cotistas, e esses 15 cotistas detêm 134 mil cotas, ou seja, eles têm um percentual bem pequeno. E o fundo conta com 11 fundos de investimento já. E esses fundos detêm 2.888.000 cotas. Tá? No total, são 26 investidores
com um total dessas novas cotas, tá? Sem contar as cotas antigas. 3 milhões e 22 mil cotas. Porque, como a gente vai ver, o fundo conta com 4 milhões de cotas. Então, tem 10 milhões aqui que não estão nessa conta aqui, tá? Isso aqui é para essa subscrição de 31 milhões, como é que ficou a situação. Vamos à frente. Aqui a gente vê o seguinte, ó. Autorização. A constituição do fundo foi aprovada em 11 de junho. Posteriormente, em 10 de agosto, foi celebrado um instrumento particular de alteração, por meio do qual foram aprovadas, entre outras matérias, a alteração da denominação do fundo para... Então, o fundo passou a se chamar Nave Residencial Fundo de Investimento Imobiliário. E a primeira emissão de cotas do fundo pela Instrução 476. Os termos e condições da segunda emissão, a renúncia dos atuais cotistas ao direito de preferência, bem como a versão vigente do regulamento, dentre outros, foram deliberados e aprovados em Assembleia Geral em 18 de agosto, conforme ratificado. O que acontece? É um fundo fechado que já existia e os cotistas abriram mão deles não serem os preferenciais, porque senão, né, quando é 476, a preferência vai para os cotistas que já existem. Eles abriram mão para outras instituições poderem entrar aí, ó. O fundo é regido por seu regulamento, conforme alterado, disposições legais, blá, blá, blá. Quem que é o administrador desse fundo? A BRL Trust, é uma administradora bem grande e forte no mercado aí, ó. Então ele é administrado pela BRL e o gestor é essa Nave Real. Provavelmente eles já têm um fundo rodando no mercado. Se vocês tiverem algum interesse nesse fundo que vai sair, eu aconselho que vocês façam o seguinte: vá lá e procure sobre o NAVT, é o NAVT 11. Que aí, se vocês pesquisarem sobre o NAVT 11, vocês já vão ver como que são os relatórios do gestor, com que regularidade, como que ele se comunica com o público, como que funciona, porque aí vocês vão ter uma noção em relação a esse ativo aqui. O que é que esse ativo vai investir? Ora, ele vai ser um fundo de tijolo. Eu fiquei bem surpreso, assim, positivamente dizendo. Ele vai ser como o próprio nome já sugere, né? O nome é a APTO. Aparentemente, pelo que eu ouvi dizer, esse fundo vai investir no setor de aluguéis, propriamente dito, de imóveis. Ele vai comprar imóveis para alugar, mas aí vai ser imóveis residenciais, apartamentos, casas, nesse sentido. Então, fiquei bem... Vamos aguardar, eu estou bem ansioso. Provavelmente esse ativo vai entrar na carteira pública do canal, aquela carteira do 0 aos 1000. Na minha carteira privada, eu vou aguardar um pouco mais, mas provavelmente eu também, caso as taxas sejam aceitáveis, caso o fundo tenha um yield aí aceitável, provavelmente esse fundo vai compor minha carteira fechada também, tá? Vamos à frente. Aqui é aquilo que eu estou adiantando desde o início. O código do ativo na bolsa vai ser APTO 11, apartamento 11, ó. Esse fundo, o nome dele aqui, esse informativo que ele trouxe. Esse informativo é de 23 de novembro, ó, bem recente. O fundo foi constituído, como a gente viu lá atrás, no dia 11 de junho. E após esse encerramento dessa subscrição, o fundo conta com 4 milhões e 12 mil cotas. As cotas atualmente, o patrimônio das cotas valem 10 e 22. E ele tem um patrimônio de 41 milhões. É aquilo que eu falei. O fundo captou 31 e ele já tinha 10 milhões de patrimônio. E aqui o administrador BRL e o diretor responsável aí, senhor Danilo. Vamos à frente. Sabendo mais informações do fundo, farão jus aos rendimentos referidos os titulares das cotas no fechamento do último dia de cada mês. Ou seja, a data base desse fundo vai ser o último dia, como vários e vários fundos aí tem. Então, sempre no dia 30, 31, no mês tem 29, enfim, o último dia útil do mês é a data base desse fundo. E quando que ele vai pagar? Ele vai pagar no 14º dia útil de cada mês. É quando ele paga aqui, ó. Ele paga mensalmente no 14º dia útil. E aí o seguinte, ó. Todo e qualquer fundo imobiliário, ele tem que pagar 95% do que ele apura. E caso sobre valor remanescente aí, ele tem que pagar 95% por semestre. E caso sobre, ele tem que pagar ao final de cada semestre. Então olha o que ele já nos traz aqui, ó. O saldo de resultado não distribuído como antecipação será pago no 14º dia útil de fevereiro ou agosto. Então, vamos supor, ele apura tudo este ano. Aí, ele vai pagar em fevereiro, ele paga como se fosse o dinheiro que tiver acumulado lá, se tiver saldo acumulado. Aí, ele capta tudo até o meio do ano, que é junho. Passa julho, ele paga em agosto o resultado dos 6 primeiros meses.
Então, fevereiro e agosto são as datas para serem pagas esses valores extraordinários. E aqui já fica de exemplo para a gente ter noção quando que os fundos costumam pagar aquele total lá dos 6 meses. Cada um tem a sua regra, isso é norma do próprio fundo. Mas a gente observa que pode ser aí 1 ou 2 meses depois do fechamento do semestre. Aí. Vamos à frente. Quando esse fundo fez a sua captação recente, eu achei bem carinho a taxa deles. Como o fundo é de base 10, ele cobrou 43 centavos de taxa. Quem quis entrar na subscrição desse fundo, pagou R$10,43 e R$10 foi para o fundo. Ou seja, cobrou uma taxa de R$4,33. Fiquemos de olho, porque se houver novas subscrições e elas vierem com uma taxa dessa, né, ponto bem negativo aí. Porque no início pode ser aceitável, porque o fundo ele é minúsculo, ele é bem pequeno. E ora, querendo ou não, quanto menor o fundo, maiores os custos para que ele faça essa emissão aí. À medida que o fundo for crescendo, acredito que essas taxas aí possam ser menores. Mas 4,33 atualmente, com fundo emitindo com taxa bem menor, né? Vamos ficar de olho aí, vamos à frente. Aqui a gente vê o seguinte, o pipeline não é muito claro aqui, eu vi vários documentos a respeito desse fundo, mas o fundo tem mais 30 milhões para investir. Atualmente ele tem um imóvel de 10 milhões, a gente vai ver num outro relatório que o próprio fundo já mostrou, e ele tem 30 milhões para investir. Então, em tese, o fundo teria capacidade para comprar este ou este. Tem outros imóveis no seu pipeline também, tá? Mas a gente tem que ver o que o fundo vai acabar comprando ou não. Vamos à frente aí. Nesse informativo do fundo, nesse informativo consta que ele só tem um imóvel de 10 milhões e 600 mil, que é aquele 10 milhões provavelmente o fundo possuía, e ele tem mais 5 milhões aqui, ó, em ações, cuja sociedade, um propósito se enquadra em atividades permitidas para FII. Então, por enquanto, o FII está com 5 milhões em ações, ele não detalha isso porque ainda não tem relatório, não tem informações, e lá no Status Invest, ele fala que esse fundo possui o imóvel Diálogo, que eu não achei nada a respeito desse imóvel aqui, ó. Não fala se tem vacância ou não, se tem inadimplência ou não. Apesar de estar zero aqui, a gente não tem maiores detalhes, maiores informações a respeito disso, tá? Vamos à frente. Aqui a gente vê o cronograma desse fundo. Então, desde agosto, o fundo está movimentando essa sua segunda emissão aí, né? De protocolo, divulgação, início, reserva. E aqui, ó, encerrou-se no dia 22 de novembro a sua liquidação das novas cotas. E aí, o fundo tem até maio do ano que vem, 17 de maio, para realmente encerrar as ofertas. Contudo, a gente viu lá atrás no slide que as ofertas foram encerradas um dia após isso aqui, ó. Então, liquidou no dia 22, no dia 23 de novembro, eles já encerraram a oferta. E o que isso impacta, Mu? Impacta o seguinte, que de agora para frente, a qualquer momento, esse fundo pode ter o seu início de negociação propriamente dito lá na Bolsa. Vamos aguardar aí que o fundo deve vir a mercado e anunciar quando que devem ser o início das suas negociações aí na B3. Vamos aguardar para a gente ver como que o mercado vai aceitar. Sim, uma coisa é fato, como o mercado está em baixa, acredito que esse fundo vai ser lançado e já vai sofrer um pouco no mercado aí. Já vai ser lançado e ser negociado em queda. Por que você está falando isso, amor? Porque todos os fundos vêm sofrendo atualmente, todos, inclusive os fundos que estavam em tese blindados, que eram os fundos de papéis, já começaram também a cair bastante. Independentemente de subscrição ou não, fundos de papel também começaram a ter queda nas suas cotas aí. Ou seja, fundos de tijolos também vem sofrendo muito. Então, acredito que esse fundo, quando lançado, deve sofrer bastante no mercado. Tudo bem? Vamos à frente aí. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo novo, que ainda nem está em negociação, são somente essas informações. Por favor, deixa o like no vídeo e comenta para nós. Gostou das informações que vocês viram? Eu gostei só por ter vindo na base 10 e por ser agora uma opção de tijolos na base 10. Eu espero que os novos fundos venham, pelo menos uma base 50 que seja, mas que venham na base 10, porque isso vai dar liquidez, isso vai dar acessibilidade, principalmente para investidores entrantes, e eu acho que isso vai ser uma excelente opção aí para os novos investidores. Eu vou trazer no canal um vídeo atualizado dos fundos de base 10.
Vou trazer atualizado aí, porque volta e meia as pessoas pedem. Já pediram para eu fazer tipo um ranqueamento desses fundos de base 10, mas aí eu não vejo como sendo muito sensato, porque são de setores totalmente distintos. Não tem como eu comparar um Fiagro com um fundo de papel, com um fundo de shopping, com um fundo, sabe? Não tem muito sentido isso. Mas vou trazer sim um top 10 desses fundos aí. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece, nos ajude a levar conhecimento e educação a mais pessoas. Nos ajude na meta de 5 mil inscritos, então se inscreva no canal e ative o sino. E torne-se membro do canal. Quer nos ajudar financeiramente? Clique no botão azul e descubra. Você vai ver que o valor é baratinho e não vai te onerar. Você vai ter benefícios exclusivos para se tornar membro e saber que você está participando da evolução e crescimento. Você está nos ajudando no nosso crescimento aí. Então ficarei imensamente grato com a ajuda de vocês. Eu vou ficando por aqui. Vou deixar passando mais alguns slides a respeito desse fundo e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham boa tarde e fui! Artlist.io Easy as pie, lemon, apple or cherry. Loving you is so very sweet, sweet, sweet. How can it be such a piece of cake? And your smile is the Music icing. licensing reimagined. Loving you is a poem. It's sweet, sweet, sweet. How can it be? And you